Abinadab não tinha terras, Abinadab não tinha carros de ouro, não tinha. Deus falou assim, vocês não vão ter herança, porque eu vou ser a herança de vocês. E a gente está falando de um homem que está recebendo a herança dele, na casa dele, mas de qualquer forma. A Bíblia diz que essa presença ficou 20 anos na casa de Abinadab, sem nenhuma manifestação de glória. E a minha pergunta para vocês é, por quê? Porque a presença se tornou algo banal. O zelo pela presença de Deus foi tão quebrado naquela geração que uma presença ficou dentro de uma casa, crianças cresceram ali e nada aconteceu. A Bíblia fala que o corrupto, naquela época, continuou corrupto. O perdido continua perdido. Por quê, gente? Vamos entender isso. Porque o que gera transformação é zelo pelo lugar da presença. As histórias dos avivamentos começou assim. Homens entraram num lugar, olharam para a presença e falaram, não tem nada mais valioso que isso. E Deus começou a falar comigo, Luan, existem dois corações aqui na sua geração. Corações de Abinadab e corações de Obed-Edom. Porque a apatia e a forma como Abinadab tratou a presença comunicou uma próxima geração que ela podia tocar de qualquer forma na presença de Deus. Se você parar para ver quando o Davi, de qualquer jeito, tenta trazer a presença para dentro do arraial, já preguei sobre isso, vai falar assim que Uzá tocou na presença e morreu. E eu pergunto para vocês, quem é Uzá? Uzá é filho de Abinadab. Aiô e Uzá, que eram os dois meninos, as duas gerações que foram confiadas a conduzir a presença, porque nós não temos direito de tocar e manipular a presença. Nós podemos ser instrumentos de condução da presença. Uzá, sendo filho de Abinadab, ele teve como exemplo uma paternidade que tratava sem zelo nenhum aquele lugar tão precioso, que era a herança dele. E Deus começou a falar isso comigo. Vocês ainda são descendência de Abinadab. Porque vocês viram pais tratar a presença de qualquer forma e vocês tiveram isso como exemplo. Só que eu tenho um desejo que você se torne Obed. Você sabe quem antecedeu Abinadab? Eli. Eli. Quem foi Eli? Um profeta omisso que gerou filhos corruptos. Então Abinadab foi uma vítima da omissão. Nós estamos sendo chamados a quebrar um ciclo na nossa geração. Nós estamos sendo chamados a não gerar Uzás. Uzá morre. E a morte de um corrupto é o despertamento de um sacerdote santo. A palavra fala que Obed-Edom recebe a presença de Deus, mas não de qualquer forma. Ele coloca a presença de Deus num lugar de honra na casa dele. Ele ensina zelo. Ele olha para aquela geração e fala, nós vamos almoçar, jantar, tomar café, honrando essa presença. Sabe por quê, meus filhos? Uzá morreu. Sabe o que é usar? Força. E o que é força? Força do homem, não força de Deus. Presença de Deus não é guiada por força humana. Presença de Deus é guiada por zelo, temor, reverência, paixão, acima de qualquer coisa. O que é zelar pela presença? Zelar é você ter tanto zelo que a pessoa olha para você, caraca, que exagero. Esse é o nível de zelo pela casa. Se seu nível de zelo não gera incômodo, você não tem zelo. Se seu nível de zelo não faz você arrancar os cabelos e falar, eu quero a presença, isso não é zelo. Por que é necessário esse zelo crescer, meus irmãos? Gente, o zelo nos impede de construir um culto antropológico. O zelo nos impede a fazer liturgias que fazem cócegas nos nossos ouvidos. O zelo nos impede de não pregar arrependimento. O zelo nos impede de formar mensagens que não vão gerar nada. Meus amigos, o evangelho tem que incomodar a sua carne. O evangelho tem que te tirar da zona do conforto. O evangelho tem que te fazer renunciar. O evangelho tem que te botar fogo nos teus olhos, porque é impossível você contemplar a ele e não se tornar parecido.